Shalom, a paz do Senhor. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Glory. Aleluia, shalom, a paz do Senhor. What a beautiful name it is. Beautiful name it is. The name of Jesus. Aleluia, a paz do Senhor. Bem-vindos, bem-vindo ao canal. Para aqueles que estão agora conectando-se, mais uma vez continuamos na edição das falsas doutrinas, assim que é o título desse estudo que vamos dando. E como a situação do dízimo é polêmica, voltamos mais uma vez aqui para darmos resposta a muitas das inquietações e questões apresentadas por muitos dos irmãos que têm acedido ao canal. Aqueles que entraram, bem-vindo, bem-vindo à paz do Senhor. Aqueles que vão assistir depois também, sejam bem-vindos. Aqui somos pela verdade e apenas a verdade. Então nós queremos pregar uma mensagem que é de salvação, tanto para aqueles que estão no seio da igreja, como aqueles que ainda não conhecem a palavra, que têm questionado muitas das práticas que temos visto dentro do seio cristão. Mas, no entanto, vamos dar mais uns 2 minutinhos para começarmos então a esta nossa gama de respostas às questões apresentadas anteriormente. Graça e paz, seja bem-vindo, seja paciente, vamos tentar fazer um vídeo breve, em nome do Senhor Jesus. Câmara 2, câmara 1, câmara 3, aleluia. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Quão poderoso é o nome de Jesus. The name of Jesus. Aleluia, aleluia. Glória e paz, glória e paz. Que lindo louvor, lindo louvor. É uma pena muitas das vezes os que às vezes cantam este louvor, não têm a revelação do que eles estão a cantar. Mas o louvor é forte, é forte. O nome de Jesus é um nome poderoso, é um nome maravilhoso. Isso nós não duvidamos e queremos, temos a certeza. Aleluia. Glória e paz, meus irmãos. Glória e paz, glória e paz. Conforme temos feito vídeos, os 2 primeiros vídeos que fizemos sobre a questão do dízimo, que eu intitulei como as falsas doutrinas no seio cristão, surgiram muitas questões, muitas críticas sobre a mensagem. Então nós estamos aqui mais uma vez, humildemente, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, para podermos responder a estas questões apresentadas
Sabemos que algumas questões até, vamos assim, podemos chamar de legítimas, prontos, porque até sabemos que existem pessoas por detrás que vão manipulando os seus anjinhos, aqueles os mais novos que não ainda, vamos assim dizer, craques na palavra, e vão mandando para eles questionarem, colocarem questões com uma forma até de certo desrespeito. Mas estamos aqui, estamos preparados para essas coisas. Então vamos trazer aqui a palavra do Senhor, esclarecendo sobre as questões dessas falsas doutrinas que já mencionamos. Aí a câmara 2 também está em linha. Ok, amém. Aleluia. Então, primeiramente eu quero dizer que eu, como pastor, e se é que eu que se chama de reverendo do ministério, eu não trago uma mensagem para desacreditar a uma ou outra instituição, mas eu trago a mensagem da verdade. É isso que a gente quer, mais nada. Nós devemos pregar a verdade e contra ela nada se pode opor. A verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser pregada. Assim Jesus fez, assim todos os profetas que vieram no Velho Testamento fizeram, e os apóstolos também fizeram. Nós não podemos, em detrimento da amizade de um pastor ou de um bispo, se ele já está pervertido, eu tenho que fazer algo para agradar aquele. Não, eu estaria a ser conivente do mal. Deus nunca foi conivente de nenhuma prática pecaminosa, de nenhuma prática, vamos assim dizer, má. Deus é pela verdade e é pela verdade. E Deus chama a verdade de amor, porque Deus repreende a quem Ele ama. Deus chama atenção a quem Ele ama. Então, este é o objetivo da mensagem. É apenas arrancar as falsas doutrinas dentro do seio cristão e trazemos à luz a verdade, que é o evangelho da verdade. Porque nós hoje sabemos que muitos dos que se dizem ser pastor, dizem ser apóstolo, dizem ser profetas, é uma série de nomes e títulos que andam por aí. Muitos deles entraram para o evangelho apenas pela oportunidade que existe do benefício desse dízimo. Eles entraram porque, bem, vou ser pastor porque é um benefício, os dízimos são meus, eu vou colher dízimo, com os dízimos vou comprar minha casa, com o dízimo vou comprar o meu carro, com o dízimo vou sustentar minha família. Em detrimento da própria palavra, da doutrina de ensinamento de Cristo, que mostra o que deve ser feito com o dízimo. Então esse é o grande problema que está no seio cristão. Nós hoje temos no seio cristão bruxos, feiticeiros, macumbeiros, todos em cima de altar. Eles todos pregam a palavra. Dizem que estão a pregar a palavra. Mas se os cristãos tiverem olhos abertos, se olharmos para as Escrituras Sagradas, continuamos a meditar nela, vamos entender que, afinal de contas, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, são do Senhor. Amém? Existe uma oportunidade muito grande que faz com que muitos desses servos, vamos assim dizer, que têm praticado engano, abrem igreja. E a igreja tornou-se um comércio. Não é isso o objetivo. E nós estamos aqui para trazer a verdade e somente a verdade para limparmos a imagem da igreja e para que muitos dos crentes, aqueles que estão atentos, que têm sabedoria, que possam meditar na palavra e buscar o entendimento e a compreensão da própria doutrina cristã sem ser enganado por ninguém. Aleluia, sem ser manipulado. Porque se olharmos algumas questões aqui apresentadas, eu vou citar. Parece que há uma irmã que faz alguns questionamentos, mas eu acredito que é uma esposa de um pastor. E eu sei, acostumaram-se, entraram para a igreja, por exemplo, e o pastor ganha salário com dízimo, tudo mais, faz a sua vida, e agora o pastor Vitor vem aqui para estragar o nosso pão. Então, eles não olham para aquilo que é a verdade, para aquilo que é a doutrina, eles apenas estão a olhar no salvar o pão deles. Mas eu posso também dizer que essas pessoas perderam fé em Cristo. Porque na verdade eu não venho dizer aqui, eu não sou, aliás, quem está a ouvir o canal, ou quem tem visto o canal, não pode ser alguém que não gosta de contribuir, não ajuda o pobre, não ajuda o irmão, não ajuda a igreja, não faz nada. É a pessoa que, vamos assim chamar, na gíria dizem, a pessoa agarrada, que não contribui para o ministério e agora acha que o pastor Vitor, como está a pregar essa mensagem, eu sou o pastor dele. Não, não é isso não. Está errado. Eu não estou aqui a pregar mensagem para você que não dá. Não, não. Eu estou a dizer, a falsa doutrina do dízimo tem que ser tirada. É uma heresia, tem que sair. Não faz parte da nova aliança. Ela tem que sair. Agora, as contribuições voluntárias, isso sim, tem que ser perseguido. Então, se nós tivermos fé,
se nós tivermos fé verdadeiramente e esses servos tiverem fé, as contribuições da igreja vão continuar, mas os objetivos pela qual as pessoas contribuem têm que ser satisfeitos. Não podem ser corrompidos como eles estão. Então as pessoas vão dar sim as ofertas voluntárias para contribuição por ministério, para contribuição para a ajuda dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Todos esses serão as necessidades serão surtidas pelas pessoas. Por quê? Porque se olharmos no livro dos apóstolos, nunca até hoje na história, nunca houve uma contribuição igual àquelas que os apóstolos, no tempo dos apóstolos, estava a ser feita pela igreja. Que as pessoas estavam fazendo de livre e espontânea vontade, vendendo suas propriedades, dando para a obra de Deus. Aquilo era uma contribuição que não foi manipulada pelos apóstolos, as pessoas fizeram. E aliás, se nós contamos da década de 80, quando as igrejas em Angola começaram, não havia dízimo, havia oferta, não havia dízimo, é coisa nova. Dízimo não tem 50 anos. Dízimo não tem 50 anos no seio da igreja. E eu falo no facto de Angola ainda muito menos. Por quê? Porque em Angola o dízimo só foi implementado pelas igrejas neopentecostais, as novas que entraram. Como a Maná, a Igreja Universal e outras começaram a entrar. Estas começaram a trazer o dízimo. Por quê? Porque foram copiando dos avós dele, né? Os americanos. Que começaram aqui há bastante tempo a fazer essa questão de dízimo. Também. Mas não é coisa antiga, não é. Não é uma prática que vem dos apóstolos, não é. O dízimo foi abolido. O dízimo foi abolido. Não nos foi dado lei de dízimo. A lei do dízimo ficou com os judeus. Os judeus continuam na lei do dízimo porque eles não entraram no sábado do descanso do Senhor. Não entraram no descanso que Deus prometeu das obras. Eles continuam a fazer obra para serem justificados como santos. Nós não. O gentio entrou pela graça. E agora, manifesta essas obras da fé. Depois de ter sido aceito e salvo, as obras da fé são manifestas em nós. É isto que a igreja precisa meditar. Amém? E uma chamada de atenção que eu quero fazer aqui. E quem está a ouvir e quem vai ouvir sabe de quem eu estou a falar. Eu não acredito que tu sejas um homem de Deus se você anda com um pastor feiticeiro. Eu não acredito que tu sejas um homem de Deus. Tu almoças com um pastor bruxo. Um pastor que não é pastor, ele é um falso profeta, ele faz macumbas, ele está no mundo das trevas. Que Deus não te mostra isso? Será que você não vê? Se você já não vê, então você já perdeu, você já não está com Deus. Eu não acredito. Porque basta um homem que não está na verdade aproximar-se a um homem de Deus, se esse homem orar a Deus, Deus vai mostrar quem ele é. Mas agora, você é conivente de andar com um homem que faz macumba, feiticeiro, que tem todas as práticas do mal, que nós sabemos, que ele sabe que eu sei também, e você diz que você é homem de Deus? Eu tenho dúvidas que tu és homem de Deus. Aonde é que você caiu? Presta bem atenção. Aonde é que você caiu? E volta para o Senhor. Volta para Deus, porque você precisa se rever com Cristo. Porque no cristianismo não tem essa de amizade, de nós temos que fazer amizade com aquele, com aquele. Não, nós precisamos trazer a verdade. A quem nós queremos ser amigos, nós temos que trazê-los a verdade. E temos que repreendê-lo de todas as más obras que ele pratica. Amém? Então, é preciso prestar atenção a isso. Mas vamos agora entrar no que é mais importante. Eu queria, por exemplo, dar um exemplo. Vamos começar até com... até é incrível, às vezes para responder... Pois, mas é assim, então o objetivo desta mensagem é tirar a falsa doutrina do dízimo. Ao tirarmos a falsa doutrina do dízimo, nós não excluímos as contribuições, nós continuamos no Evangelho da Graça. Vamos contribuir de livre e espontânea vontade, o povo vai dar à medida do que o Espírito vai tocar. Aquilo que propõe no coração, com Deus, eles vão dar. À medida que isso vai acontecendo, então a igreja vai poder avançar com os seus projetos. Amém? E para aqueles que se dedicam inteiramente à obra, claro, a igreja sempre, desde o passado que a igreja nunca deixou de dar salários. A igreja deu salário. Isso depende do teu chamado, o que você considera. A mim, eu não me considero legítimo, eu não quero receber, não aceito receber salário da igreja, prefiro ser um voluntário para a igreja e continuar a minha vida particular. Agora, você que escolheu ficar a tempo inteiro, a tempo integral, fique, que a igreja te dê, mas não faça exigências, não manipula a igreja para satisfazer a tua necessidade da maneira que você quer. Não é isso. Ok?
Não faça isso. Espera que a igreja contribui como deve ser e o corpo de ancião vai determinar o salário consoante a necessidade. Agora você não fica o manipulador da igreja, não pega nas ofertas, no dízimo, faz o que você quer, não é isso? Por isso o dízimo tem que sair fora. Ele não existe. É heresia. É pecado. Então não podemos na graça praticar a lei. Não, não pode existir isso. Nós temos que fazer as ofertas voluntárias conforme. Então esta mensagem é tirar o dízimo fora, trazer a nova aliança verdadeiramente, andar na graça e ver, e lá à frente vou explicando como é que isso vai funcionar. Porque nós já vimos no vídeo passado como é que a igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos funcionava. É exatamente assim que Deus chamou esta igreja para funcionar. Porque a mesma que começou a primitiva é esta hoje. Amém? Aleluia? Então, o que se passa? Por que muitos, deixa-me responder, por que muitos vão à defesa ou contra essa mensagem do dízimo? Primeiro, se repararmos, vamos ler o livro de Mateus. Porque no passado já aconteceu. Jesus chamou a atenção. De uma forma diferente, mas Jesus chamou a atenção. Vamos lá ler o livro de Mateus, capítulo 15, versículo 3 até 6. 15, 3 até 6. Vamos lá ver o que Jesus fala. Versículo 3. Ponderou-lhe Jesus: e porque transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Jesus está a questionar os sacerdotes. Por que eles têm transgredido a lei de Deus? Por causa da tradição deles. Quer dizer, mandamento de homens. Amém? Isso é exatamente o que a igreja tem feito hoje. A igreja tem transgredido a lei por causa da vontade e o mandamento dos homens que satisfaz a necessidade desses urubus que estão aí. Está entendendo? Vamos lá ver. Versículo 4. Pois Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e ainda quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido com a morte. Com pena de morte. Olha uma coisa, isso era lei no tempo da lei de Moisés. Era uma lei. O honrar o teu pai e a tua mãe continua a ser um mandamento na tábua do coração de cada ser humano. Deus entregou isso. E por causa do negócio do dinheiro que eles tinham no templo, eles faziam o quê? Vamos ler depois no versículo 5, no 6. Esses sacerdotes diziam, quer dizer, não precisa, se não des, não honras o teu pai, traga isso como uma oferta do Senhor. Como se Deus fosse conivente disso. E Jesus está aqui a repreendê-los. É o mesmo que andam a fazer. Dizem, o dízimo é de Deus. O dízimo tens que trazer na casa do Senhor. Mas a casa do Senhor, o dízimo nem serve o propósito do Velho Testamento. E muito menos é para o Senhor, é para o pastor. É o pastor que faz uso em detrimento de quê? De desonrar o teu pai e a tua mãe. Deixas de satisfazer, de ajudar. Por quê? Uma coisa que eu disse no vídeo passado. Se você tiver a andar com o dízimo e de repente alguém, você que é dízimo, que se diz dizimista da lei, você que anda com dízimo, encontras alguém na rua e precisa de sangue e estão a pedir $100 ou 200 ou o quê, você pode tirar do dízimo, a pessoa vai dizer que não, porque é assim que o pastor dele ensinou, igual aqui esses sacerdotes. Não pode de Deus, não rouba Deus, não está a roubar Deus. Por quê? Porque você está a negligenciar o amor em detrimento de honrar a Deus. Mas espera aí, Deus precisa realmente desse teu dia? Você precisa entender. O ato de dar, por isso é que na nova aliança, o ato de dar constitui um símbolo, Senhor, de coração. Por isso é que na nova aliança, você não dá mais para ser abençoado. Você dá por você por reverenciar a Deus. Você dá por amor. Entende? Se você dá por amor, não tens que ter uma lei que diz todos os meses. Não, você dá e dá e dá e dá e continua de coração. Se for para dar 3, 4, 5, 6 vezes, dá conforme Deus te mandar dar. É o teu coração. É reconhecimento a Deus. Você vai honrar Deus desta maneira. Aleluia. Então não é esse roubo que está a ver. Não é essa mentira que está a se ver aí na igreja. Você tem que dar de coração. Aleluia. E vê o que eles fizeram. No versículo 5. Contudo vós dizeis, se alguém disser a seu pai e sua mãe, oferta é ao Senhor, ajuda que de mim devias receber. Oh! Quer dizer, eles vão dizer que se você não honrar o teu pai e a tua mãe, aquele dinheiro que estava para o teu pai e tua mãe, pode levar, dizer a oferta do Senhor.
E assim fica justificado. É o mesmo que esse Chris Oakilome, Mark Maldo, todos esses venenos que estão aí, esses infernais, estão a pregar. Estão a dizer que o dízimo é do Senhor. Quando fala do Senhor, ele até muda o tom. O dízimo é do Senhor. Quer dizer, está a te mandar negligenciar. Ajuda ao pobre, ajuda a viúva, ajuda os teus familiares, ajuda a quem tiver necessidade, para você trazer o dinheiro na igreja porque é de Deus. Não é de Deus, é deles. O dinheiro não está aí para a igreja. O dinheiro é dele. Porque o que a igreja hoje está a chamar, esses homens, vocês estão a chamar esses homens de abençoado, Kenneth Copeland, Clifford Dollar, Mark Murdock, Jesse Dupree, todas essas mancheias, Edir Macedos, Malafaia, toda essa coboiada de gatunos que andam por aí, tanto esses que estão lá em Angola. O que vocês estão a dizer que eles são abençoados, eles não são abençoados. Lê bem a Bíblia Sagrada, vai no Velho Testamento, vai entender. Eles são malditos, são amaldiçoados. Por quê? Porque eles estão a usar um dinheiro ilegítimo, estão a oprimir um povo, estão a roubar de um povo. E Deus nunca foi conivente do roubo deste gênero. Deus não é a favor disso. Como você pode chamar um homem desse abençoado que tem ele está constituindo fortunas carnal ilegítimas, roubando o povo, saqueando o povo, manipulando o povo, metindo o povo, e ele diz que não é um homem abençoado. Não, eles não são abençoados. Porque senão todo o mundo também é abençoado. Aqueles que têm riqueza no mundo também são abençoados. Por isso é que eles, quando pregam, vos trazem sempre exemplo falam, o homem do Facebook, não sei o quê, porque eles acham que esses homens são abençoados. Eles perderam o senso do que é benção. Eles perderam o senso do que é benção. Aleluia. Então, eles não são abençoados. Esses homens são amaldiçoados. Eles são amaldiçoados. Esta é uma riqueza maldita que veio corromper a grande riqueza que é a salvação. Entendeu? Então, vocês têm que perceber isso. Aleluia. Ainda para continuarmos no livro de Efésios também. A Bíblia, no Efésios 4:13, a Bíblia diz que o objetivo, por exemplo, dessa mensagem é exatamente isso, é que para que nós não sejamos levados como o vento, de um lado para o outro, com várias doutrinas diversas para destruir a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Para não sermos levados como vento. Mas vamos ler Efésios 4, 5 até 21. Vamos lá. Efésios 4, 5 até 21. Oh, Jesus de Nazaré. Eu quero ler bastante escritura antes de entrar para a resposta, para nós entendermos aqui o que é que estamos a falar. Efésios 4, versículo 21 até 24. A Bíblia diz: se é que de facto ouviste que nele foste discipulado conforme a verdade que está em Jesus. Amém? Uma questão. Se é que de facto ouviste e nele foste discipulado conforme a verdade que está em Jesus. Amém? Quanto à antiga maneira de viver, ok? Fostes instruído e a vos despido do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. São esses desejos enganosos que eles andam a ensinar. Os desejos enganosos, quer dizer, a olhar mais para as coisas carnais do que as espirituais. Ok? Sedes renovado no vosso modo de raciocinar. E revestido novo homem criado para quê? Criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade provenientes da verdade. Aleluia. Aleluia. Eu sei que até agora tu poderias ser uma pessoa que está enganado, está a ser manipulado, toda série de coisas está a acontecer contigo. Amém? Mas na verdade, você precisa buscar a palavra, porque você tem uma responsabilidade. Então vamos ler o livro de Atos para entendermos o que a Bíblia tem dito. No livro de Atos, capítulo 17, 30, fala da ignorância, não é verdade? Atos 17. Versículo 30. A Bíblia diz assim:
Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria. O que é que a Bíblia está a dizer? Que no passado, Deus não levou em conta essa tua falta de sabedoria. Até você está na minha Bíblia, vou aqui já sublinhar. É na outra Bíblia. Em épocas passadas, Deus não levou em conta esta falta de sabedoria, mas agora ordena a todos que cheguem ao arrependimento. Na outra versão até fala melhor. Em épocas passadas, agora saia dessa ignorância, fala da ignorância, saia da ignorância. Você no passado, então agora arrepender, saia da ignorância. Porque é o momento, você até agora fez o dízimo, mas saia dessa ignorância, isso é uma ignorância. Você está a praticar lei, você não pode praticar lei. Você tem que agir no Espírito, porque é essa, a nova aliança deu autoridade ao evangelho espiritual, na qual você começa o teu trabalho de dentro para fora. O teu dar será como consequência do teu trabalho interior, do teu novo nascimento. Vai fazer com que você agora passe a dar as tuas ofertas, as ofertas voluntárias, sem obrigação, sem manipulação, sem nada. Você vai dar de coração a Deus. É exatamente isso que a Bíblia chama. Vou também dar aqui um exemplo. No livro do Atos ainda, do capítulo 18, há uma situação que nós vimos aqui com relação a Priscila e Aquila. Aleluia. A partir do versículo 24, Atos 18, 24. Vamos lá ver. Havia este irmão Apolo, mas é melhor ler a escritura depois falar. Versículo 24. Enquanto isso, chegou a Efeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. E nós sabemos que Apolo veio a ser um grande discípulo. Amém? Homem eloquente e que acumulava grande experiência nas escrituras. É quase exemplo de Paulo, que conhecia as escrituras. Amém? Paulo até foi diferente, porque Paulo nem sequer acreditou em João Batista. Amém? Paulo nem sequer acreditava também em João Batista. Paulo foi contra o evangelho tanto de João Batista, se formos a ver. Porque ele só aceitou Jesus. Para ele perseguir os cristãos, porque ele não acreditou nem sequer no mensageiro que veio. Amém? No 25 diz: foram instruídos no caminho do Senhor e com notável fervor pregava, ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Ele falava, quer dizer, só a mensagem de João Batista, ele pregava com muita, mas só até o evangelho de João Batista ele não conhecia a outra parte. E veja, no 26, Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim Priscila e Aquila o ouviram, convidaram para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Quer dizer, lhe trouxeram o evangelho da nova aliança, lhe fizeram entender Jesus, quem era Cristo. Quer dizer, foi uma revelação mais profunda. Então, possa ser que é o seu caso agora. Você está a pregar algo que só te foi passado. Você não tem revelação do que você prega. O dízimo tornou-se uma lei, todo mundo faz, você só faz, mas você nunca questionou. Então é o momento de você questionar a isso. E ainda voltando à questão dos menininhos, dos anjinhos, como se diz, play the devil's side, aqueles que estão a fazer o lado do diabo. Desculpa a expressão, mas é exatamente isso que se diz. Eu sinto muito triste. Muito triste por quê? Porque a juventude deve ser confiada no evangelho da verdade. A juventude deve examinar as escrituras. Mas essa juventude está a ser manipulada. E os tais bispinhos mandam esses mais novitos ali, sem conhecimento da palavra, coitados, para virem mandar uma mensagem, criticar. O próprio bispinho não consegue mandar uma mensagem para o pastor. Dá cara, fala, vem. Quer debater? Vem debater. Eu faço o desafio, vem. Vem, me diz aonde é que esse evangelho, essa pregação do dízimo vem. É
Eu era um fiel dizimista até 2 anos. Eu disse aqui já. Eu era. Mas é preciso investigar a verdade. E aliás, sempre mesmo há 2 anos, antes de 2 anos, eu já venho investigar isso há bastante tempo. Mas há dois anos atrás que eu parei de dar o dízimo e comecei a ser apenas ofertante, e sou ofertante até hoje. E o ministério que está constituído, a igreja que nós constituímos, foi feita com ofertas. Eu não dei sem dízimo. Dízimo eu não dou. Dízimo como? E dá-se mais que o dízimo. Quando você sabe, quando você tem revelação da obra de Deus, você dá mais do que o dízimo. Não o dízimo. E ninguém precisa te manipular, tem que ser de coração. Amém? Mas eu passei a questionar as doutrinas, porque há muito fermento no seio do Evangelho. E tem que ser tirado. O apóstolo Paulo fala que um bocadinho de fermento lá vem da massa toda. Estraga tudo. É o que está lá dentro. Tem que sair, temos de tocar, joga fora o fermento fora. Deixa o Evangelho fluir. Amém? Então, eu desafio, bispo, vem falar. Reverendo, vem, te manda uma mensagem. Não manda um jovem que nem conhece a palavra, quando você responde, depois fica a gaguejar, fica a deturpar-se. Seja um servo de Deus, de verdade, da cara. Vem tratar dessa situação. Amém? Então, eu a partir daqui já começo a mensagem. Então, eu já me referi que eu não sou contra as ofertas da igreja, porque a igreja sem oferta, a igreja sem ofertas voluntárias, ela não avança, o projeto precisa ter projeto. Mas nós precisamos ter fé de que esse Deus vai realizar a obra. E uma coisa, os pilares da igreja, as paredes da igreja não são mais importantes que as vidas dentro da igreja. Todo crente, bom pastor deve saber disso. Não é porque você está fazendo uma parede, você vai deixar de apoiar as viúvas, os órfãos. Não faça isso. Não é porque você está levantando a parede, você já não tira o dinheiro que serve. Não. O ministério tem que ser completo, tem que ser bem distribuído, bem dividido as coisas. Aleluia? Glória a Deus. Então vamos lá passar para as perguntas e respostas. Para sermos breves, para ver se acabamos isso. Que é tanta coisa acumulada, tempo de trabalho, e a gente não consegue responder no momento certo. Ok. Há uma questão, eu não vou citar o nome de quem questionou, mas pronto, sei que acredito que deve ser esposa de algum pastor qualquer. Não senti nada. É uma irmã. É uma mensagem. Diz que não sentiu nada na mensagem. Ok. Não sentiu nada. Uau. Não sentiu nada. Ok. Bem, esse julgamento é um julgamento carnal. Porque como já falei, os apóstolos ficavam a lei. Porque eu acredito que é defesa do salário do teu esposo, do pastor que está com medo da igreja, come, engorda da igreja. Então faz com que você não vai sentir mesmo nada. E primeiro, como psicólogo, eu posso lhe dizer, eu se entrar dentro de uma igreja, vocês vão me notar frio. Por quê? Porque eu entendi que muito do mover que se diz que é mover espiritual são emoções. Emoções que funcionam na carne. Porque eu posso criar, eu tenho mensagem, e aliás eu venho da palavra de fé. Eu tenho mensagens que se eu no passado, eu não posso mais voltar a pregar nenhuma mensagem daquele tipo. Mas no passado, eu se me metesse a pregar, eu preparava uma mensagem que toda a igreja movia e todo mundo ia amar o pastor. Ai, pastor, o pastor falou comigo, o pastor tocou no coração. Sabe o que é isso? Quer dizer, é tocar na tua sensibilidade, nas tuas emoções. E sabemos o que as pessoas precisam. É que esses falsos mestres, pastores da prosperidade, têm feito. Eles pregam mensagem que, quer dizer, inflamam o ego. A mensagem que inflamam o ego, mensagem que motivam-te na vida carnal, mas não na vida espiritual. E você se move, você fica feliz. E não te esqueças que há espíritos enganadores. Há muito mover do Espírito. Que se diz mover do Espírito, não é mover do Espírito Santo. É mover mesmo do Espírito. Dos espíritos do engano. As igrejas que emocionalmente gritam, os falares em língua, tem que questionar. Irmã, busca a palavra de Deus. Há muito engano por aí. Eu pessoalmente tive uma experiência com um falso profeta. E posso lhe dizer que todo falso profeta, quando encontra um servo verdadeiro de Deus, ele vai reconhecer o teu chamado e vai descrever o teu chamado. Mas tudo isso é para puxar a atenção para ele. E leva algum tempo para aprender. Amém? A entender isso. Então, um falso profeta, ele me diz assim, o Senhor está do teu lado, o Senhor está de pé, eu vejo Deus ao teu lado agora.
E ao momento que ele fala isso, eu começo a sentir um fogo ao meu lado. Mas levou algum tempinho para entender em oração e meditação da palavra. Para entender que aquilo é o espírito do engano. Porque aquele fogo que você está sentindo, você realmente está sentindo na pele. Você não tá sentindo a presença de Deus no espírito. E nos esquecemos que Deus opera do dentro para fora. A manifestação das obras da fé é consequência da tua vida espiritual com Deus. É o mesmo que eu chamo das ofertas. As ofertas voluntárias vai ser resultado da palavra que é pregada, da meditação e a relação que a pessoa começa a ter com Cristo dentro. Então vai manifestar as obras da fé. Vai contribuir quando há necessidade, quando Deus lhe tocar, ele vai fazer e vai fazendo as coisas. E a igreja cresce no espírito assim. Não precisamos de mentira, não precisamos de manipulação, não precisamos de inventar dízimo como mandamento que não existe na nova aliança. É pecado. Tira isso fora. Amém? Então, irmã, sentir alguma coisa, se a irmã tem poder, não tenho. Eu acho que já. Se eu pudesse, eu mandava uma mensagem passada, onde eu estou a pregar sobre você pode. E você vai se mover. Mas vou dizer uma coisa, não é Espírito Santo. Vai se mover na tua carne, porque o teu ego começa a se inflamar. É como quando você está recebendo elogio. É exatamente isso que é feito. E eu conheço essas coisas. Amém? Então, minha irmã, medita, busca o Evangelho. Busca o Evangelho da verdade. E isso sentir nada. O que vocês sentem na igreja ficam a gritar, principalmente as mulheres. As emoções. E as mulheres têm as emoções mais ativadas que os homens. As mulheres são mais sentimentais. Então, por isso é que a igreja do falso profeta está cheia de mulheres. Já viu? Já reparou isso? As igrejas dos falsos profetas estão cheias de mulheres. E uma boa parte das igrejas está cheia de mulheres. Por quê? Porque os homens refletem. Mesmo aquele que não se converte, muitas vezes não vamos acusar, porque ele analisa. Ele precisa ser convencido. Mas a mulher não, vai pelas emoções. Então, aí está este grande erro que temos vivenciado no seio da igreja. Amém? A outra pergunta é... acho que o irmão perguntou... quando é que a nova aliança teve início no livro... perguntou sobre a nova aliança e a resposta foi: a nova aliança teve início no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os discípulos não ensinaram sobre dízimo. E ele me perguntou por quê. Porque faz parte da velha aliança. Não é parte do Novo Testamento, da nova aliança de Cristo. Jesus não pediu dízimo. Os apóstolos não pediram. E porque já expliquei se assistir. Porque a questão também é que muitos querem fazer perguntas porque ouviram um bocado de um trecho e depois vão fazer perguntas. Não, escuta o vídeo todo para entender. Eu, para estar aqui hoje, falar sobre o dízimo, eu ouvi várias defesas do dízimo, ouvi várias, como é que se diz? Várias oposições contra o dízimo de vários servos. E eu não estou a pregar a mesma mensagem que eles pregaram para defender, para contrariar o dízimo. Mas as defesas do dízimo, nenhuma delas conseguiu me convencer. Muito pelo contrário. Continuaram a escavar mais profundamente o buraco. Porque elas não são convincentes e não têm estrutura bíblica, não terá. Até bons servos, até homens de Deus que eu respeito, pregaram sobre a defesa do dízimo e eu lhes ouvi dizer muito, muito honestamente, tristeza. Quer dizer, não há base, mas pronto, ele continua defendendo porque... Então, só Deus pode trabalhar na vida de cada um. Amém? Então é isso que eu disse, faz parte da velha aliança. E se repararmos uma coisa, os discípulos receberam o Evangelho por revelação. Apóstolo Paulo fala, vimos em Romanos no 25, Romanos 16, 25 a 27. Ainda vimos também em Gálatas 10, 12. Apóstolo Paulo recebeu, diz que o Evangelho não lhe foi dado, foi por revelação de Jesus, que Jesus revelou-se a apóstolo Paulo para lhe dar o Evangelho. Que depois Pedro diz que ele fala coisas complicadas, mas as coisas que ele fala que são complicadas, muitos daqueles que já estão perdidos pervertem. Não se aplicou só naquele tempo, se aplica hoje. É que você vê quando vês um Crefodola, Kenneth Copeland a lerem a mensagem, as palavras de Paulo, a perverter o Evangelho para trazer para a carne. É exatamente o que eles fazem, porque eles não compreenderam, Deus lhes fechou o entendimento, eles não compreenderam até hoje o Evangelho de Deus. Eles mal sabem definir o contexto de salvação. Isso é que é o grande problema. Mal conseguem definir o que é salvação. Então esse tem sido o problema da igreja. Amém?
Então, e vimos em Gálatas também 2:1 até 2, Efésios 3:1, Efésios 1:9. Eles receberam a mensagem de salvação, ou as doutrinas que eles pregavam, por revelação. Amém? Por revelação. Não foi das suas cabeças, não. Então, não houve o dízimo. E se lês essas escrituras que eu aqui citei, o irmão vai ver. O apóstolo Paulo diz, recebeu o evangelho por revelação. Por isso é que ele foi quando havia disputa sobre os gentios. Amém? Aleluia. 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 Mas vamos ler Gálatas 1:10. Eu acho que é importante lermos o livro de Gálatas 1:10, onde o apóstolo Paulo fala com Pedro. E vamos ver aqui. Então, Paulo, que recebeu o evangelho por revelação, ele chama atenção a Pedro, que estava aqui, que estava a perverter. E a perverter a palavra. Vamos lá ver. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Paulo está falando. Ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável a pessoas? E são questões para vocês, falsos profetas, que andam a pregar mensagem mentirosa, de mentira. Tentando ser apenas agradável às pessoas. Se ainda estiver buscando agradar os homens, não seria eu servo de Cristo. Você que está a buscar o evangelho da prosperidade, não, o povo precisa ser motivado a procurar agradar o povo. Você não é servo de Cristo. Amém? Aqui Paulo está a dizer, você não é servo de Cristo, você não é. Amém? 11. Aleluia. 11. Caros irmãos, quero que saibas que o evangelho que por mim foi me ensinado não é de origem humana. 12. Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi dado, ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Entendeu? Aleluia. Recebeu de quem? De Jesus Cristo por revelação. Vamos ainda ler também o livro de Atos. Vamos lá ler o livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Tenho de ler muita escritura, mas já passou aqui. Acho que o tempo poderá ser não muito favorável, não dá para ler tudo. 4:32. A Bíblia diz: não, já estamos a pular, amém? Estamos a pular porque seria um outro escritura, amém? Então vou ler isso mais tarde. Aleluia! Então, as passagens que eu dei são essas: Efésios 1:9, 10, Efésios 3:1 até 4. E Gálatas 2:1 até 2, Gálatas 1:10 que eu lhes li, 12, Romanos 16:25 até 27. Amém? Outra resposta. O que vende, alguém é um pastor, só pode ser. Ele diz, o que vendia o patrimônio faziam, perguntou sobre aqueles que vendiam o patrimônio, qual era a revelação daqueles que vendiam o patrimônio? Quer dizer, está a ver como é que esses pastores, pastor da carne ainda, pastor que precisam nascer de novo, meu Deus. Eu não acredito que uma pergunta desta pode vir de um pastor. A que nível de entendimento esse pastor chegou? Quer dizer, é um servo que pregou, um evangelista, alguém que talvez gosta da palavra, lhe viram, né? Esse aqui tem boa motivação, lhe deram uma igreja, começa a cobrar, dizem, olha, X% vem para aqui, pronto, é pastor. Isso é que é o problema. Isso é o problema da igreja. Isso é o problema. Aleluia. Oh, Jesus. É até perguntar, o que vendia o patrimônio, está a perguntar sobre aqueles que vendiam o patrimônio, vendiam como? Quer dizer, ele está-me a questionar, como é que eu estou contra o dízimo se esses que vendiam o patrimônio? Quer dizer, ele está a questionar uma coisa que não tem. Porque os vendiam o patrimônio, vendiam pelo Espírito, não foram manipulados, eles faziam pela vontade do Espírito Santo, meu irmão. É o Espírito Santo que os moveu. Por isso é que não havia dízimo, só havia. Eles vendiam os patrimônios por vontade dele. E se olhar, assistir o vídeo passado, se realmente assistisse, o problema é que não gostam de ler, não gostam de estudar, não gostam de. Nem assistem, presta tempo. Quando você quer criticar alguém, escuta o vídeo todo. Eu esperava essa pergunta do membro. Um pastor. Que pastor é esse? Quero me desculpar. Então,
Eles vendiam por revelação do Espírito Santo, não que eles eram obrigados. Por isso Ananias e Safira, eles não morreram porque não, eles morreram porque eles foram no meio do mover do Espírito. Eles tentaram vir ao trabalho, e mesmo assim, Pedro, nas perguntas de Pedro disse que se vendesse não estava em tua posse. Em outras palavras, Pedro está a dizer, isso era teu, se vendesse e não quisesse dar, não dava. E se vendesse quisesse dar uma parte, devia dar, mas desde que falasse a verdade. Você não, eu vendi isso, vendi a 20 mil, agora só quero dar 5, porque esses 15 vou comprar outra casa. Também não havia pecado, estaria a cumprir a vontade. Mas ele não veio e queria dar uma como se tivesse também a dar tudo. Isso é que foi o problema de Ananias e Safira. Então temos que olhar, ler as escrituras e contextualizar, saber como é que elas são. Entender a interpretação. Então eles vendiam por quê? Não por manipulação, não por apelo do líder, mas o Espírito Santo se movia a cada um conforme eles sentiam. Então eles faziam aquilo que o Espírito deles estava a demandar, ou a pedir, ou a instruir, ou a motivar. Amém? Isso vimos no livro do segundo... 2 Coríntios vimos os exemplos, 2 Coríntios 9:7 vimos os exemplos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 42, 44 e 47, vimos essa questão. Ainda no 2 Coríntios 8:3 vimos o que aconteceu, vimos no Ato 4, lê essas passagens, Atos 4, 32 e 35, lê todas essas passagens e vai entender. Eles não deram porque estão sendo manipulados. Eles não deram porque houve um apelo de propósito. Vocês até propósito inventaram. Até semente, primeiros frutos. Oh, irmão, isso não é... Nós, na nova aliança, nos foi dado apenas o evangelho. O evangelho é as ofertas voluntárias de coração, de bom ânimo. Já falei no vídeo passado. Quer entender melhor? Vá para o vídeo passado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então é exatamente isso. E esse mesmo irmão, e vê-se que eu tenho, pronto, eu vou baixar até um bocadinho o tom. Meu irmão, eu tenho, eu vou orar para ti, eu peço misericórdia de Deus, porque você foi mal ensinado apenas. Você foi apenas mal instruído, por isso você faz essas perguntas. O irmão fez, e não é o primeiro que me apresenta esse tipo de questão, né? O Gálatas 6:6. Tá vendo? O Gálatas 6:6. Quando alguém já me traz o Gálatas 6:6, eu já entendo que esse irmão está completamente mergulhado no Evangelho da Prosperidade e no saquear de dinheiro da igreja. Desculpa, mas todo servo que me fala já... O que o Gálatas 6:6 diz? Eu digo, esta aqui já não tem cura. Entrou na corrupção de tirar dinheiro da igreja. Então, deixa-lhe trazer essa resposta. Eu peço desculpa, mas eu acho que o irmão só foi mal instruído. Agora o irmão precisa, com calma, ora a Deus, busca a palavra da verdade. E se você está pregando no altar, pensa ainda para ser dispensado algum tempo, para buscar o Senhor em oração, meditação da palavra, para você ouvir a voz do Espírito Santo, para Deus falar contigo, te decidir. Amém? É apenas que eu lhe peço. Então, vamos lá. Gálatas 6:6. Vamos buscar o livro de Gálatas. Tem várias versões. Gálatas 6:6. Porque é aqui que muitos usam essa escritura para roubarem o cristão. E vamos ouvir o que é Gálatas 6:6. Oh, Jesus de Nazaré. Gálatas 6:6. Vamos ler mesmo só o 6, depois vamos entender, vou te explicar. Ok. Gálatas 6 diz assim: o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Amém? Noutra versão diz os seus bens, partilhar os seus bens com aquele que o instrui. Ok, mas agora vamos pegar. Vê como é que se faz. Como é que nós devemos entender a Bíblia? Esse versículo aqui por si só, nós conseguimos ver que está fora de quase fora de contexto. Vamos ler a partir do Gálatas 1. Irmão, se alguém for surpreendido, vamos entender. Temos que ler o capítulo todo para podermos entender o que aqui queria dizer. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, todavia, cuidar de ti mesmo, para quê? Para que não sejas igualmente tentado. Amém? Para chamar atenção aos líderes, aos irmãos, para não condenar os outros. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo.
Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Amém? Atitude, ok? Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com as outras pessoas. Entendeu? Está a falar? Está a ensinar. Quinto, portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Parece que terminou aí uma ideia, não é? Terminou aí uma ideia. 6. O que está sendo instruído, orientado na palavra, instruído, partilha todos os seus bens, de tudo com aquele que o instrui. Ok. No 7. Não vos enganeis, Deus não permite zombar, portanto, tudo que o ser humano semeia, assim também colherá. Pois aquele que semeia na carne, está a entender? Está a parecer um bocadinho fora de contexto, mas está lá, vamos lá. Pois quem semeia na sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia do Espírito colherá vida eterna. Está a entender agora? E não desfalecendo de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente da família da fé. Exatamente, é um conselho. Então, vamos buscar isso. De onde é que foi traduzido o livro, a Bíblia Sagrada em português, as versões João Ferreira de Almeidas e outras? Elas foram traduzidas da versão King James, que é o Dao Shai Di. Não é? Aqueles que as pessoas dizem as expressões complicadas. Agora temos as novas versões por aí, as atualizadas e outras. Ok, tudo bem. Ok. Eu não falo grego. Não, se eu falasse grego, eu ia buscar o grego. Ia mesmo buscar diretamente no grego. Mas não falo. Infelizmente, não falo grego. Se o Espírito Santo me pedisse que aprendesse grego. Mas vamos lá ver. Vamos só considerar o King James não atualizado. King James. O que King James diz? Vamos lá ler. Vamos ler. Se você fala inglês, vamos procurar entender. Eu quero lhe fazer entender que aqui há um erro de tradução. Há um erro de tradução cometido gravemente aqui. Agora eu não sei na Bíblia em grego, mas na Bíblia portuguesa tem um erro gravíssimo aqui. Ok? Vamos lá. King James. Estamos a ler a versão King James. Let him who is taught in the word communicate. Ok. Who is taught in the word. Quer dizer, let him that is taught in the word. Aquele que é ensinado na palavra. Communicate. Entende? A palavra está a dizer communicate. Ou share. Partilha. Comunique. Ok? And to him that teach in all good things. Vê o que está dizendo. And to him that teach. Aquele, quer dizer, and to him that teach in all good things. Ok? Vamos encontrar o primeiro erro. A Bíblia aqui está a dizer logo no princípio, let him, permita aquele. E aqui em português está a dizer, o que está sendo orientado. Não. Não está a falar a mesma coisa. Let him, permita aquele. E aqui está a dizer, o que está sendo orientado. Está vendo aqui uma contradição muito grande. O que está sendo orientado na palavra deve partilhar, ok. Aqui está a dizer, let him, o que está sendo, né? Que está sendo ensinado na palavra, ok? Vamos deixar. Aqui está let, aqui está a dizer o que está. Aqui está a tornar uma lei, aqui está a dizer let's, permita. Permita. Quer dizer, outra palavra, de livre e espontânea vontade. Entendeu? Outro erro está aqui. Communicate. E aqui está a dizer, deve partilhar. Ok? Também, até certo ponto não está fora. Share. Está vendo? Está a dizer share. Deve partilhar. E o deve não está aí. Deve dizer partilhe. Tinha que ser partilhe, se eu communicate. Partilhe. E não deve partilhar, mas sim. Aquele que está a ser escrito na palavra, partilhe. Ok? Partilhe. E aqui está escrito communicate, share, partilhar, pode ser. Communicate, share, partilhar, podemos até permitir. Mas o deve está fora de contexto. Primeiro, o que está a ser.
Deve. Duas coisas erradas aí. Depois vamos continuar. Não é? A palavra. De tudo que... Agora aqui está. De tudo que possui. Não. Até outros diz de todos os seus bens. Também, eu não sei onde o tradutor encontrou isso, mas não está. Tudo que possui de bom. Não. Não está escrito tudo que possui de bom. Diz só o que possui de bom. Seria isso. O que possui de bom. É apenas a palavra ali. O que possui de bom. Ou em todas as boas coisas. É isso que está a dizer. Partilhar em todas as boas coisas. Com aquele que lhe ensina. Mas aqui tem duas palavras que não deviam estar. O que está sendo, que devia ser, permita aquele que está sendo orientado, não é o que está sendo. Porque torna-se lei, é diferente. Tem que ser, permita aquele, que aqui está escrito, o está sendo. Ok, deve, não devia estar, porque devia ser, partilhe apenas. Permita aquele que está sendo instruído partilhe. Depois eu vou ler a versão final. Depois, não é o que possui, mas é de todas as boas coisas. Não é o que possui. Porque aqui isso mudou o sentido completamente de tudo. Esse verso mudou o sentido completamente. Só estou a me referir ao King James. Alguém que tenha o grego, que entenda grego e vem me trazer o grego. Mas eu no inglês e o português, isso aí ninguém pode me enganar. Porque eu estou a tirar do King James original e estou a ver as versões. Tem várias versões. Tem a Date Bible, tem essa que eu tenho também, a King James atualizada, portuguesa. Então há uma expressão aqui que não faz. Como em algumas partes, não tantas, mas em algumas partes da Bíblia vamos encontrar algumas coisas assim. Então qual é a necessidade? A necessidade é o estudo da palavra. E por isso é que o apóstolo Paulo diz que, o apóstolo Pedro diz, que aqueles que já estão pervertidos, quando apanham esta, ele já não quer saber. Encontrou o que satisfaz os desejos malignos no seu coração. Entendeu? Então aí está o problema. Amém? Então vamos lá. Qual seria a tradução para esse contexto da King James original para colocarmos aqui na Bíblia portuguesa? Tanto de João Ferreira como outras versões que colocaram a palavra erradamente. Amém? A minha tradução, eu assino embaixo, baseada na King James, seria o seguinte, seria, permita ou deixe, dependendo do que quiser, deixe aquele que está sendo instruído na palavra, ok? Partilhe, eu até diria, partilhe comunicando em todas as boas coisas com aquele que o instrui. Mudou o sentido ou não mudou? Vou ler mais uma vez. Permita aquele que está sendo instruído na palavra, partilhe comunicando todas as boas coisas com aquele que o instrui. Mais uma vez, é o Evangelho da Graça. Nessa tradução que eu vos apresento, assinada por mim, corrigindo o erro que está nas versões portuguesas, você vai entender que o sentido muda. Não está a fazer lei, e porque você não recebeu uma lei. E não está determinado. O que é que está a dizer? Se você lê na versão que eu já agora traduzi, que eu disse, permita aquele que está sendo instruído na palavra, partilhe comunicando em todas as boas coisas com aquele que o instrui. Deixa ele trazer o sentido. O que é que seria? Oh, meu Deus. O que é que estaria a dizer? A palavra está a dizer que você que está a ser ensinado na palavra, primeiro, o Evangelho é espiritual. Dê reverência. Estimule. Dê palavras de encorajamento. Ok? Aquele que está a te instruir. Faça boa referência dessa pessoa. Quer dizer, em todas as boas coisas, você falar bem dele. E consequentemente, entende? É o Evangelho do Espírito, é o Evangelho pela fé.
Consequentemente, você falando, dando, encorajar, professor, muito obrigado. O senhor tem sido uma benção para a obra, para a minha vida, para o aprendizado que estou a ter. Deus lhe abençoe, Deus lhe dê grande, Deus lhe fortaleça mais, lhe dê mais sabedoria. Eu agradeço imenso. E ao mesmo tempo, com uma palavra, o que Tiago fala? Tiago diz que a fé sem obra é morta. Esse partilhar de boas coisas, você está a dar boa referência a ele, automaticamente você vai fazer o quê? Você vai pegar, vai fazer ofertas ao professor, vai buscar e ajudar o professor, o instrutor da palavra, com aquilo de bom que você tem para lhe dar. Mas começa no teu testemunho do que ele está fazendo na tua vida, incentivando, encorajando a este professor. E, consequentemente, você vai começar a compreender as coisas espirituais. E vais, como a Tiago diz, você não pode dizer ao irmão que tem fome, orar para ele, vai, que Deus te aquenta, que Deus te aqueça, não sinta frio. E não lhe dá o cobertor ou o casaco. Você tem que lhe dar o cobertor ou o casaco. A mesma coisa aqui. Aquele que está a te instruir, você vai incentivá-lo, vai encorajá-lo, vai dar palavras boas, vai dar bom testemunho. E automaticamente você vai partilhar algo de bom que você tem. Quer dizer, é como se Deus ajuda como oferta, saiba, pergunta saber da vida dele, se tem necessidade, ajuda-o. Amém? Exatamente isso que está a falar. Esse princípio não é nada mais, nada menos que é aquilo que é o princípio, quer dizer, tipo, o princípio levítico. Que Deus fez. Porque o levita ficava a estudar o Torá, a preparar. Então o povo que trabalha contribuíam com 10%. Mas não lhe foi dado 10%, não foi estipulado o número. Não lhe foi dado de vontade. Se você quer pegar um carro, quer dar 10%, mas que não sejas manipulado. Você que sabe se dar. Faça da tua própria vontade, daquilo que o Espírito colocar em você. Aleluia. Então está esclarecido ao meu irmão do Gálatas 6,6. Cuidado com as escrituras de Paulo. Busca a meditação no Senhor, porque se você não descodificar o livro de Romanos primeiro, e ele tentar, se não buscar Deus para entender já o livro de Romanos completamente, para depois começar a fluir noutra escritura, é muita confusão você pode encontrar. Porque eu me pergunto, como é que um Creflo-Dollar, como é que um Kenneth Copeland, como é que um Mike Murdock, todos esses que andam por aí, conseguem pregar, olha só também Malafaia, até o Malafaia, conseguem pregar uma palavra tão erradamente deturpada, porque não, eles já amarraram o coração dele, propuseram no coração dele, o que é que eles querem? Eles estão a rejeitar a Deus, então vão fazendo o que eles querem. Porque a vontade da aquisição dos bens materiais é mais importante para eles. Estão a perder o grande galardão que Deus preparou para eles. Por isso eles são malditos. Amém? São malditos. Aleluia. Então aí está a resposta que o irmão que eu pude dar. Espero que tenha sido claro. Quero desculpar às vezes a tonalidade com que eu falo, mas às vezes podemos olhar mesmo Paulo quando ele chama you foolish Galatians, vocês Gálatas, quem vos enfeitiçou? Às vezes o Espírito nos leva a essa mas não que eu esteja realmente chateado com o irmão, mas eu quero que o irmão medite a palavra. É muito perigoso. Eu digo uma coisa, ser pastor é a profissão mais perigosa do mundo, se é que podemos chamá-la de profissão. Mas é uma ocupação. Eu não chamo... Pastor não é profissão, é ocupação. Ocupação. Você tem que ser um profissional, isso primeiro, depois ser um pastor como ocupação. Amém? Essa ocupação pode ser o tempo inteiro, ministro de Deus. Não faça isso como como é que eu digo, como uma oportunidade de vida, de negócio. Não, é grave. Por isso é que o coração de muitos está a ficar ofuscado. A salvação é mais importante, o reino que temos, a nossa espera celestial, é mais importante que todas essas coisas físicas que a gente vê. Porque se você andar bem com Deus, Deus vai mesmo satisfazer a tua necessidade. Tenha sua fé, crê. Seja no trabalho, em tudo que fazer, Deus vai. Porque vai ser consequência. Entendeu? Vai ser consequência da tua relação que você tem com Cristo. Aleluia. Então vamos lá ler, acho que tem mais alguma pergunta. Pois, como já expliquei no dízimo, no vídeo passado, o dízimo é da velha aliança.
E não, o dízimo é da velha aliança, tal como o dízimo é o sábado. Porque eu já falei aqui do sábado, eu já vi também, já assisti vários vídeos falar de sábado, uns defendem. Ok, nós não temos um sábado como lei. Nós não temos o cumprimento de um sábado como lei. Não. Isso é falta de compreensão de muitos. A Escritura Sagrada. O sábado é Cristo. O descanso prometido na Escritura, o sábado, era Cristo que viria e nos daria o descanso das obras da salvação. Para nós entrarmos no descanso dele e não praticamos as obras para sermos justificados, mas sim manifestamos as obras pela fé. Amém? É exatamente isso. Então é com o sábado abolido, o dízimo abolido, nós estamos na graça. Por isso é que há uma contradição muito grande. Quem disse para ser pregador da graça? Prega graça, prega graça, prega graça. É ter que libertinagem da graça, porque é para pôr o povo em pecado. Manter o povo na mesma prisão que já está. E quando chega nos dízimos, ele muda e traz a lei. E como se isso... Peraí, mas é uma contradição. Você não está a pregar graça, por que você está a dar lei de dízimo? Então você está da lei de dízimo. Eu vi um que defendeu, até tentou defender muito bem, mas também camufladamente, né? Um que diz, não. Nós não somos obrigados, nós não somos chamados a pagar dízimo, mas nós somos chamados a dar dízimo. Quer dizer, tentou brigar com as palavras, mas que estaria mais ou menos até, né? Não, nós somos chamados a dízimo. Dízimo não é a lei, não é a lei do... Não foi dada a nova aliança. Nós estamos no Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é dado de coração. Quer dizer que o trabalho que nós recebemos, a salvação que nós recebemos, o coração que nós entregamos a Cristo, é por dentro que Deus vai trabalhar e vai manifestar as obras da fé. E nós vamos contribuir com aquilo que temos, com aquilo que podemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Sei que o vídeo está muito alongado, mas eu vou já terminar. Quanto... deixa lá ver aqui para ler as perguntas, porque tem muitas perguntas. Há um pastor, aleluia, há um pastor que diz, não, o pastor prega a vinda de Cristo, prega a vida de Cristo, arrependimento, e porque o dízimo não leva ninguém para o céu, para o inferno. Isso é uma falsa, uma pregação de uma falsa doutrina, servo de Deus, não pode. Como assim? Então, eu vou dar um exemplo. Pedro, no livro de Gálatas, apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo, acho que 2, versículo 3, por aí. É isso? Não me falha agora. Aliás, onde Paulo se referia a chamada de atenção a Pedro, por causa e um irmão até que falou sobre isso, até tem razão, dou razão ao irmão, falou que não posso chamar de falsa doutrina uma doutrina que existiu, porque falsa doutrina seria uma doutrina que nunca existiu, mas essa já, ainda bem falou, essa já existiu, né, no Velho Testamento. Sim, até o irmão tem razão, mas o sentido que eu chamo de falsa doutrina é porque o que não se aplica na nova aliança é falsa doutrina. Claro, tens razão de dizer, não, falsa doutrina seria algo que nunca antes visto e colocar. Mas o que não se aplica na nova aliança é falsa doutrina, porque ficou atrás, não é mais doutrina. Então já é falsa para aqui. Amém? É nesse sentido que eu chamo de falsa doutrina e vou continuar a chamar. Entendo realmente, muito obrigado, mas eu tenho noção disso. Só que eu chamo de falsa doutrina porque não se aplica agora. É coisa que já não faz parte de nós. Aleluia. Sim, pois, e com relação a essa questão do pregar, eu digo, irmão, essa é uma questão de, se o irmão assistir, eu não estou a obrigar o irmão, mas se o irmão tiver uma oportunidade de ir, por exemplo, no YouTube, assistir os vídeos que eu prego sobre arrependimento, santidade e justiça. Aliás, isso é o centro do ministério. Nós pregamos arrependimento, santidade e justiça. Falamos da vinda de Cristo, mas como você vai pregar para uma igreja só arrependimento, santidade e justiça, não prega uma preparação. E essa é preparação, esse é reavivamento. Retirar a falsa doutrina e voltamos à doutrina verdadeira. Andamos segundo a vontade de Cristo. Aleluia. Então é isto. É isto, amém? Então, agora, falando que isso não é perigo o céu, que você não vai para o céu, é o que eu estava a dizer. Pedro estava a chamar, Paulo chamou a atenção a Pedro, por causa da circuncisão. Tal a circuncisão, tal o dízimo. Tal a circuncisão, tal o dízimo, tal o sábado. Elas estão na mesma categoria. Por quê? Deixa eu lhe dizer uma coisa.
O cristão hoje, nós praticamos a circuncisão aos nossos filhos, nós próprios tivemos, e as sociedades até já copiaram. Praticamos a circuncisão, não como lei. Se você não é circunciso, isso não lhe impede de ser salvo. Você é salvo e pode continuar incircunciso se quiser. Mas praticamos a circuncisão por uma questão nossa e porque tudo que Deus na realidade manda fazer é bom, é como diz. E eu vou lhe dizer uma coisa: quando retiramos o dízimo, nós voltamos para uma forma melhor, para um evangelho espiritual, santo, puro, de coração. Porque há pessoas a darem a gemer, há pessoas a darem contra a vontade, há pessoas a darem porque têm medo que Deus os amaldiçoe. Deus não quer ser conhecido assim. Aliás, ele veio para não ser conhecido assim. Eles estão a dar porque não querem ser amaldiçoados. Fazem voto porque não querem ser amaldiçoados. Até pagam dinheiro para a saúde dos filhos. Isso é coisa do demônio. Isso é coisa de engano. É o espírito de engano. Isso não é de Deus. Então, o dízimo não pode estar em forma de ordenança. O dízimo não existe. A percentagem nem sequer mais existe. O que existe é dar de coração. E dar de coração, se você praticar o evangelho da verdade, você vai ver como é que a igreja é capaz de dar. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Amém? Aliás, vou terminar ainda com relação à circuncisão. É a circuncisão. Então praticamos a circuncisão porque sabemos que é coisa boa. Fizemos não como lei. Fizemos porque queremos fazer. E se alguém também propor no coração dele, tirando o dízimo como lei, a reforma da ordem, e alguém dizer, não, eu vou dar 10%, eu vou dar 20%, eu vou dar 30%, eu vou dar 50%, eu vou dar 100%. Isso é problema dele. Ele não lhe foi dado uma ordenança de percentagem. Vocês estão a impedir o povo de viver o evangelho na graça. Estão a fazer com que o povo caia da graça, conforme Paulo menciona nas Escrituras. Aleluia? Aleluia. Então vamos lá. Então nós não podemos praticar isso. Agora eu quero dar um exemplo. Vou assim contar uma história, rapidamente. Eu conheço uma certa igreja. Amém? Estamos a falar dos anos 80, né? Uma certa igreja. Que não se falava do dízimo, só se falava das ofertas. Amém? Por isso que eu digo que os dízimos é coisa nova. É coisa nova porque não desde o princípio, porque até hoje vimos já que os católicos já estão a pedir dízimo. Em algumas igrejas já falam. Está a ver como é que o negócio expandiu? É bom, negócio bom, mas não é de Deus. Amém? Uma certa igreja, na qual eu conheci, pobrezinha. A igreja construiu um posto médico. A igreja, posto médico da igreja. Neste posto médico tinha enfermeiros 24/24, médicos, voluntários. Eram todos membros da igreja e iam lá fazer voluntário. Naquele posto médico tinha medicamento, tinha tudo. Você podia ir lá, você se tratar e também levar um familiar teu que precisasse. Gratuito. Não havia dízimo naquela igreja. Passado algum tempo, a igreja queria construir o seu espaço. Amém? A igreja pôs-se a construir o espaço. Não contrataram arquiteto, porque procuraram entre os irmãos, havia um arquiteto. Entre os irmãos disponíveis havia pedreiros. Entre os irmãos disponíveis havia voluntários que foram lá para ajudar a construir. Para as contribuições, eram recolhidas todos os domingos, todas as igrejas, não sei, recolhiam dinheiro. E fomos juntar, porque expôs-se o projeto que tinha para a igreja e colocaram o projeto. E com esse projeto ainda, com esse projeto de construção da igreja, a igreja conseguiu ter dinheiro, comprou, acho que foi um carro, meteram um caminhão no processo para ajudar a igreja, o caminhão fazia processo, para não esperar só que os irmãos dêem dinheiro. Como tinha lá, a contribuição foi grossa e havia dinheiro. Dinheiro, pegaram uma parte, compraram um caminhão, meteram um caminhão a render na linha, fazer processos, fretes, e esse dinheiro, os lucros, dava para a igreja. A igreja construiu a sua igreja. Nessa mesma igreja praticavam o quê? Quando o irmão estivesse doente, um grupo de irmãos iam visitar esse irmão, ou a irmã tinha a sua, iam lá visitar, escalavam. Todos os dias a irmã tinha visita até ficar melhor. Uma irmã ia lá, ajudava a cozinhar, limpar, porque a irmã estava doente, oravam, primeiro a oração, ajuda, davam as coisas, faziam. E essa igreja foi andando. Eu só dou um exemplo de um aspecto muito positivo, que a igreja deve funcionar. O amor da igreja hoje esfriou.
E tudo era feito com as ofertas que eram dadas. Não havia dízimo. Imagine só que a igreja foi construída com tudo a ajuda dos irmãos. Tudo que foi dado daquela que foi. Ninguém manipulou, propôs, não inventou. É só contribuição. Só oferta. Só oferta. Oferta. E fizeram. Aleluia. Então aí está. Porque é preciso ter fé. Que a obra do Senhor vai avançar. Mas primeiro, não te esqueça. As paredes não são mais importantes que a pessoa. Primeiro, aprenda. O projeto da igreja tem que cuidar das pessoas. Quando começarem a cuidar das pessoas, depois vão pensar na construção da igreja. Não importa que espaço estiver a reunir. Primeiro, as pessoas. O sistema welfare tem que estar a funcionar. Amém? Agora, mas agora, como posso pregar a vinda de Cristo? Ok? Sem a preparação da igreja, aquilo que eu falei, o arrependimento das obras mortas, como o dízimo, como lei, dízimo como lei. E a justiça de Deus com a prática das ofertas voluntárias, que é aplicar a justiça de Deus. De coração, ajudar as viúvas, cuidar dos órfãos, dos pobres, dos desamparados, necessitados, ajuda ao amor e ao estrangeiro. Como é que eu posso pregar isso, meu irmão? Isso é que me perguntou, que disse que prega porque não anula. Mas agora, a prática do dízimo como lei anula a nova aliança em Cristo. Heresia. Deixa-lhe ler uma passagem. Eu até que não queria ler, mas vou ler. Gálatas capítulo 2. Aqui estamos a falar de Pedro. Pedro a chamar a atenção sobre... aliás, Paulo a chamar a atenção a Pedro. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, amém? Quando Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da atitude reprovável. Por quê? Porque antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Quer dizer, os gentios eram impuros. Todavia, quando chegaram, Pedro foi se afastando e até se apartar dos incircuncisos. Está a ver? Quer dizer, estavam considerando, esses não são circuncisos, então ele fica fora. Apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Estavam a falar da circuncisão. Era uma prática errada. Então, vem aqui que Paulo diz. E os outros judeus, de igual maneira, uniram-se a essa atitude hipócrita. De modo que até Barnabé se deixou influenciar. Barnabé que estava andando com Paulo. Contudo, assim que percebi que não estavam, portanto, de acordo com a verdade do Evangelho, por causa da prática, uma prática, não é? Não estava de acordo. Repreendi a Pedro diante de todos. Pedro era bispo. Era o bispo da igreja. Paulo era um que veio agora. Mas está vendo a humildade desse discípulo? Ninguém era chefe de ninguém, na verdade. Amém? Se tu, sendo judeu, vives como um gentio e não conforme a tradição judaica, porque obrigas os gentios a viver como judeu. Isso é muito forte. Paulo está a dizer a Pedro que se achava ser judeu. E você tem que entender, se estudamos a palavra, que Pedro e outros, todos os outros eram galileus. E os galileus eram, quer dizer, como aqueles que não eram judeus puros, não andavam, era um povo apartado, vamos assim dizer, do puro judeu. Então eles não cumpriam a tradição à risca. Então Paulo está a chamar a atenção a Pedro. Por quê? Porque o modo de viver de Pedro, se ele quisesse viver como na lei, ele não era vive como um gentio. Porque as práticas de Pedro não eram em conformidade à lei judaica. Então Paulo está a expor a Pedro. Para lhe chamar a fazer a chamada de atenção. 16. Estamos plenamente conscientes, de tanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei. Prática da lei. Praticar a lei para ser. É o dízimo. Amém? Mas somente por meio da fé em Jesus Cristo, sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo. A justificação pela fé é receber a salvação e as obras da fé serem manifestas, que é você dar de vontade, voluntariamente, fazer as coisas para ser justificado.
As obras da fé justificam a tua fé. De forma alguma, pela prática da lei. Porquanto é de certo que, por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Como você vai dar lei num povo, em forma de ordenança, num povo que recebeu a graça? Está desfasado. Amém? Está desfasado. Gálatas 2, 21. Oh Jesus de Nazaré, não torne inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Você quer estabelecer justiça do dízimo? Se não dás, não sei o que, e põe lá ameaça, é uma falsa doutrina. Não é. Nós não fomos chamados para dar dízimo mais. Já expliquei no vídeo passado aqui. Entende? Gálatas 5, 1 até 6. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firme e não vos sujeitei outra vez ao jugo de escravidão. Esse é o jugo de escravidão. O dízimo é um jugo de escravidão. É um jugo pesado. Porque uma boa parte desses pastores bandidos, roubadores gatunos, eles nem sequer dão o dízimo. É como, olha bem para os discípulos, para os fariseus, os escribas e sacerdotes, eles também não praticavam, davam leis duras ao povo que eles não faziam. Atavam fardos pesados para o povo, mas eles não cumpriam. Exatamente eles não dão dízimo. Eles nem dão, é só para tu ver, eles nem dão. Se fingem dar, é manipulação, eles não dão. Oh, Jesus de Nazaré. Isso é uma escravidão. Se colocamos a escravidão, um fardo pesado que nós colocamos. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo nada vos servirá se vos deixar circuncidar. Quer dizer, eu, pastor Vitor, vos digo que Cristo por nada vos servirá se vocês vos deixarem com o mandamento da lei do dízimo. Se vocês vos deixarem circuncidar. Para ser cristão, tinham que fazer a circuncisão. Está certo? Cristo já nada vos serve, porque vocês estão a se justificar por vocês mesmos. Se você ser cristão tem que dar dízimo, 10% como lei. Não. Você tem que dar oferta a Cristo. Você tem que dar à casa de Deus oferta. E o objetivo do dízimo tem que ser, das ofertas tem que ser cumprido. Viúvas, órfãos, os pobres da igreja. Não é para o pastor se servir, comprar carro dele. Não. Esse é outro evangelho, pá. Isso é outro evangelho. E outra vez vos declaro solenemente, a todo homem que permitir circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Você que compra o dízimo, você que está comprando o dízimo como lei, tem que dar 10%, o Senhor roubou a Deus. Você que compra esse dízimo, é melhor cumprir toda a lei. Quer dizer, você já não está na nova aliança. Você tem que cumprir toda a lei. Compre toda a lei do judeu. Vai em Israel, pede o livro da Torá, faça todos os sacrifícios, os rituais que tem que ser feito para você manter-se um judeu. A graça não faz parte de ti. E ao teu pregador, então, mais juízo sobre a tua cabeça. Falsa doutrina. Falsa doutrina isso. 4. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Vocês que justificam por ser dizimista vão ir para o céu. Por ser dizimista, vocês caíram da graça. Caíram de quê? Da graça. 5. Entretanto, nós pelo Espírito, mediante a fé, guardamos a justiça que é nossa esperança. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera. Fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. Qual é a fé que vai operar pelo amor? O amor que vai ser manifesto em ti, porque você é cristão, que faz com que você contribua de livre e espontânea vontade às suas contribuições. Esta fé é operada por amor.
É o amor que você tem de Cristo, da obra de Cristo, das pessoas. Porque você sabe que você vai dar o dízimo para ajudar as pessoas, para ajudar a igreja, para a cidade. Você vai dar, aliás, o dízimo não vai dar as ofertas. É exatamente a fé que opera pelo amor. Aleluia. Fé que opera pelo amor. Aleluia. Então você não pode entrar na prática do dízimo. Você caiu da fé. Caiu da graça, aliás. Aleluia. Então não tem a prática do dízimo, não existe. Amém? Por quê? No livro de Efésios, aleluia. No livro de Efésios, capítulo 2, vamos ler, capítulo 2, versículo 14, mais ou menos, acho que é 14 e 15. O que é que diz? Porquanto Ele é nossa paz, de ambos os povos fez um só, derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, desfez toda inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressas em ordenança em si mesmo para criar um só ser humano realizado assim a paz. Oh meu Deus. Oh. Amém? Então como você vai dizer que praticar a lei não te leva nem para o céu nem para o inferno? Você não está você está anular a graça, você caiu da graça. Se você caiu da graça, está a praticar a lei do dízimo como forma de ordenança para te justificar que você é um cristão para ir para o céu, claro, porque você está... E muitos estão lá no inferno, na porta do inferno, jazindo no inferno, dizendo a Deus que ele era dizimista. E a resposta de Deus é: você andou segundo a minha vontade? Você fez? Não. Porque era dizimista, a pessoa que comprava Deus. Não, Deus não precisa. Deus quer que você haja decoração. Deus quer que você ouça a voz do Espírito Santo em ti, para você realizar as obras dele. Sermos guiados pelo Espírito. É isso que a Bíblia diz. O que é ser guiado pelo Espírito. Amém? Então eu deixo aqui uma questão. Vocês olham para o pastor Vitor e dizem assim: mas pastor Vitor, como é que o senhor pastor com igreja, né, para dirigir a igreja, como é que o senhor vai sobreviver? Eu sobrevivo na fé. E vou lhe dizer uma coisa, eu tenho certeza. A palavra de Deus que é dada ao povo, o povo recebe, o povo é ensinado a andar na justiça, na paz, no arrependimento das obras mortas. Deus vai tocar no coração do povo e o povo continua. O povo não vai deixar de contribuir para a obra de Deus, desde que esta obra esteja a surtir efeito, porque ele mesmo que está a contribuir será beneficiário da contribuição, porque isso é o social welfare que Deus mandou fazer para a igreja. Não é benefício para mim? Então eu tenho que ensinar o povo a trabalhar com o meu trabalho. Eu trabalho. Agora, posso ter tempo de também posso. Mas eu escolhi trabalhar e pedir a Deus que eu quero trabalhar. Se você quer ficar, depois fica. Mas agora, não reclama. Se a igreja só tem 500 para te dar 200, você não pode reclamar. Não manipula a noite de não sei o que, vigília de inferno, para ganhar mais dinheiro. Você está fazendo negócio da palavra. Está a gravidade da coisa. Irmão, vocês estão perdidos. Perdidos estão. Voltem ao Evangelho da verdade. Enquanto é tempo, antes que seja tarde. Pregue o Evangelho da verdade. Jesus está voltando. Estamos aqui a trazer a mensagem da verdade. A mensagem para a salvação. Aleluia. Então peço que voltem ao Evangelho da verdade. Aleluia. Já respondi. Quanto ao nulo, já respondi. Amém? Então eu aconselho os irmãos, aleluia, acho que terminei todas, não tenho mais. Eu aconselho os meus irmãos a analisarem a mensagem, a ouvirem a mensagem, a passada, para você compreender o que o pastor está aqui a trazer. Eu sou pela igreja de Cristo. Eu não sou por essa falsa igreja que está aí, por essas mentiras que criaram ali. Eu não sou conivente de nenhum falso mestre. Eu prefiro me afastar de todos e todos, ficar sozinho com Cristo para transmitir a verdade, do que estar conivente no meio da mentira. Eu não quero no inferno nem a companheirismo. Eu não vou no inferno para ficar... Porque não vou ao inferno sozinho, vou estar contra o pastor. Você ali não tem tempo nem sequer de socializar-se. Então eu não quero ir para o inferno. Eu quero pregar a verdade, e a verdade é isso que eu estou a trazer.
Esta é a palavra da verdade que Cristo deu. Esta é a palavra da verdade. Quer ouvir? Ouça. Não quer ouvir? A escolha é sua. A mensagem da verdade é isso. O dízimo não faz parte da nova aliança. Não é o evangelho para a nova aliança. Foi praticado pelos judeus. Eles não entraram no descanso. Continuam eles caminhando. Porque temos esse descanso que os gentios entraram. E tem o descanso maior do dia do Senhor, pela qual todos nós entraremos. Por isso estamos a ser moldados. E nesse ser moldado nós temos que transmitir a verdade. E a verdade nos libertará. Shalom, medita a palavra de Deus. Questione, faça a pergunta. E a todos aqueles que eu respondi. Se tem mais alguma questão, façam. Quanto é de tempo em tempo, o pastor trabalha, tem uma vida, um emprego e tem que cuidar da sua família. Então, vou respondendo a uma medida do tempo, do espaço que me dê. Então, shalom, a paz do Senhor. Medita a palavra, não aceita ser manipulado. Há muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. E eles estão ali eloquentes, falam bonito, só pregam o evangelho da carne. Quando sais de lá, a carne fica toda bem inflamadinha. E vais e continuas a ter uma vida miserável espiritualmente. Então você precisa. Não te impressiones por aqueles que têm bens, pastores que têm bens, através da igreja que roubam o povo, e você achar que aquilo é bênção. Aquilo não é bênção, aquilo é maldição. O rico que rouba o pobre, é maldito. O político que rouba o povo é maldito. Então o pastor que rouba é maldito 2 vezes mais. Então não se iluda com aquilo. Eu como pastor tenho que provar que realmente se eu pregar o evangelho da prosperidade, eu tenho que provar que a mim mesmo a prosperidade quando eu pregar funciona. Não é? Eu também tenho que ser próspero pelas minhas próprias mãos. Não é a prosperidade que vem dos outros. Que os outros é que contribuem, você só dorme, acorda. Não, estava a orar, estava a jejuar. Todas essas mentiras que andam ali a fazer. Por isso é que eles vão orar, se fecham nos quartos, quando saem, porque uma semana, 21 dias, 41, 50, 90, jejum de Daniel, jejum. Fazem tanto jejum, mas não conseguem sair de um jejum desse com a palavra da verdade. Quem é que eles estão a ouvir? Quem é que está a falar com eles? De certeza não é Jesus Cristo. Amém? Então Deus abençoe, shalom. Medita a tua palavra, meu irmão. Que Deus quer uma relação contigo, Deus te quer levantar, Deus te quer fortalecer. Não se faça acusações, porque não deu dízimo, por isso é que isso não deu certo. Acho que não deu dízimo, porque isso que me roubaram. Satanás é manipulador. Quando você pensa mesmo, não, claro, o carro vai estragar, depois a mãe vai. E ele depois, tá vendo? Não deu dízimo, por isso aconteceu. São esses mentirosos. Então é como você vem o Edir Macedo. Quer dizer, esse nem é cristão. Esquece o Edir Macedo, pode ir lá. Edir Macedo, Igreja Universal, não é Igreja de Cristo. Estão de lado. Mas é que muitos estão aí a pregar. A enganar o povo, a mentir. Ok? Então, vamos pregar a palavra da verdade. Jesus está vivo. E nós precisamos pregar a salvação, a palavra da verdade. Shalom. Deus te cuida. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê discernimento, sabedoria, espíritos espirituais abertos. O falso profeta não pode vir ao teu lado e você não vê. Você tem que ver. Deus tem que falar contigo. Quem é esse que está aí? E você vai aprender a caminhar com o Espírito. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Amém? E eu na próxima espero que, se não haver mais polêmicas, quero prosseguir para outros ensinamentos, que há muitas falsas doutrinas praticadas no seio cristão que precisam sair. Nós precisamos pregar o evangelho da paz, da verdade, a salvação no Espírito que você recebe e a consequência da manifestação das obras da fé. Shalom, a paz do Senhor. Aqui falou o vosso irmão, pastor Vitor Rafael. Em nome de Jesus. Amém.